Então diz assim lá, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, e disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vai para leste, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, leste do rio Jordão. Você terá a água do riacho para beber, e eu mandei que os meus corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se, vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva e estava catando lenha, e disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Amém? Senhor, está aqui tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha hoje aqui usar esse vaso que tem buscado a perfeição em ti, meu Pai. Oh Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo aqui nesta noite, trazendo o alimento, meu Pai, da maneira que a tua igreja, da maneira que nós precisamos para nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Ixi, parece que agora aqui não tem mais homem de Deus que quer ser igual a Elias. Amados, não é assim novidade, né, que nós temos passado por grandes dificuldades nesses últimos tempos. Veja só, alguns anos e até agora, né, até o presente momento, eu estou passando por várias situações relacionadas à pandemia e situações econômicas, né, isso é no Brasil e no mundo, tantos sofrimentos, tantas dificuldades. Mas eu vejo assim que as dificuldades sempre marcam a história dos homens que têm intimidade com Deus. A gente tem visto aqui vários testemunhos. Eu tive a oportunidade de uns meses atrás, ouvir o testemunho aqui de um empresário que passou por tantas situações, mas essas dificuldades marcaram a história da vida dele, porque ele tinha intimidade com Deus, e Deus restaurou a sua empresa, né, a sua finança, né, os seus bens e tantas outras coisas. Então eu vejo que essas dificuldades, elas marcam a história dos homens que têm intimidade com Deus. Eu coloquei aqui o título dessa palavra, como assim, ela vai falar muito sobre oração, mas eu digo assim, o nome deserto é lugar de crescimento, porque o que Deus, né, pediu para esse homem fazer, Elias, num certo tempo lá do seu ministério, se o homem foi lá, falou com o rei Acabe, e depois Deus manda ele esconder no lugar, depois manda ele para o deserto, lá na casa de uma viúva lá que estava passando fome. Meu Deus! Então, eu vejo assim que Elias só tinha certeza que não iria chover, porque ele orou antes. Somente quando temos intimidade com Deus, sabemos o que Ele vai fazer. Eu queria que você abrisse lá para mim, Tiago 5,17, bem rapidinho. Olha só, por que Elias tinha certeza do que não ia chover? Tiago 5,17.
Diz assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre aquela terra. Ponha lá o 18. Depois orou outra vez, então choveu e a terra deu sua colheita. Mas era o 17 mesmo. Então, veja assim, amados, quando nós oramos, quando nós determinamos, quando nós obedecemos a Deus, e temos essa intimidade com Ele, Ele vai fazer algo diferente em nossas vidas. É como no dia de hoje. Quantas lutas nós não passamos. Talvez cada um de nós aqui hoje viemos com um propósito nessa reunião de libertação, buscando aqui uma resposta de Deus, buscando aqui um direcionamento de Deus, até mesmo uma solução. Mas eu digo a você, meu amado, minha amada, se nós não orarmos, isso não vai acontecer. Não acontecerá nem mesmo aqui diante do altar, porque quando a igreja não ora, não há poder no altar de Deus. Você sabia disso? Será que nós temos orado? Será que nós temos buscado a face do Senhor? Eu vejo assim que até nós chegarmos aqui a história, até nós chegarmos aqui a Elias, eu vejo assim que passaram tantos reinados lá sobre Israel, lá sobre Jerusalém, tantos homens, acho que foi 120 e poucos anos, que foram homens que entraram lá para governar, para reinar, e eram homens que não tinha propósito de Deus, foram pessoas, foram governos, reis que foram contra Deus. Por último, né, quando esse profeta começou o ministério dele, ele foi falar com o rei Acabe, que tinha se envolvido lá com Jezabel, uma feiticeira, uma mulher que adorava Baal, que prestava todos os seus cultos, todas as suas ofertas lá a Baal. E aquele povo já estava corrompido, quando o Baal era um demônio, era um demônio lá, onde as pessoas, que era um demônio da prosperidade, era um demônio da fertilidade, aonde quando havia grandes colheitas, coisas boas naquela terra, eles colocavam tudo diante de Baal, como que ele se fosse o Deus que tivesse provido tudo aquilo. E trazendo agora aqui a história de Elias, então Deus levanta este homem, lá de uma cidadezinha, quer ver o nome da cidade aqui? Um profeta Elias, de Tisbé. Então uma cidade que eu fui dar uma olhada lá, muito insignificante. Um homem que não tinha, ele não veio de uma classe sacerdotal, ele não era uma pessoa que era da alta sociedade, ele era uma pessoa comum, como eu, como você que está aqui hoje. Mas Deus levanta aquele homem para mudar a história daquela nação, através do quê? Da oração. E ele não chegou, gente, diante daquele rei, lá se prostrando diante dele, o rei Acabe. Ele chegou ali com a autoridade de Deus. Ele chegou ali e falou para o rei que não ia chover, né? Ele chegou diante do rei lá e disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, do Deus vivo de Israel, a quem eu sirvo, e digo ao Senhor que não vai cair orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Ele já chegou ali exercendo a autoridade de Deus. Será que teríamos coragem de chegar diante do rei e levar essa mensagem de Deus para aquele rei? Porque Deus, ele queria dizer assim que aquele povo estava se prostrando, aquele Baal, aquele Deus, ele não era um Deus de barro, um Deus que não falava, que não enxergava, um Deus que não fazia nada. Então ele chega e começa o seu ministério ali, falando, né, para o rei a respeito de que não ia chover. Então, a igreja que passa por dificuldade, sabe que se ela não se humilha, se ela não se prostra diante de Deus, através da oração, não vai acontecer nada, meus amados. É por isso que a liderança tem convocado a igreja a orar. É por isso que a liderança tem convocado a igreja a estar fazendo a vigília, das 11 horas até as 3 da manhã. Amados, eu digo assim que é tão difícil, não é fácil orar. Orar requer um esforço físico.
eu vejo, nós somos seres humanos limitados, mas se fosse para nós estarmos numa festa, numa comunhão, e que ela começasse às 11 horas da noite e terminasse às 3 da manhã, nós iríamos, mesmo sendo uma comunhão de crente, gente, não estou falando festa do mundo, nós iríamos, ia festejar, ia fazer uma comunhão lá com os irmãos, iríamos voltar para nossa casa, e não ia ter nenhum cansaço físico. Mas quando nós estamos em oração, aí sim, aí existe um esforço que vem de dentro assim, porque a oração, ela tem que mover as mãos de Deus. A oração ela não tem poder para mudar a sua vida, mas ela tem poder para mover a mão de Deus para mudar a tua vida. É isso. Então, tudo muda, né? Quando a igreja se prostra diante de Deus, há uma transformação. Então, como eu falei aqui no início do culto, eu não sei de que maneira que você chegou aqui, mas se você chegou aqui e começou a desabafar para Deus, começou a falar para Deus em forma de oração, né, com fervor, talvez você sentiu até dores no corpo, você pode ter certeza que Deus ouviu a tua oração e Ele vai mover algo para você nesta noite. Somente quando temos intimidade com Deus, sabemos o que Ele vai fazer. Assim como o profeta orou lá, ele tinha intimidade com Deus, e quando ele orou, não choveu, e falou ainda mais, só vai chover quando eu pedir para chover novamente. Será que nós temos essa autoridade de chegar ali e dizer assim, a tua enfermidade ela vai cessar agora, em nome de Jesus, porque o Senhor Deus de Israel, Ele vai te curar agora, em nome de Jesus. Mas tem que ser uma oração, que vem de dentro, que vai causar dores musculares em ti. Por isso, amados, que nós precisamos ter essa intimidade com Deus, num secreto com Deus, talvez na madrugada, porque vai existir um esforço físico, vai existir assim, vai necessitar que você se esforce no teu máximo assim, para poder estar com os teus olhos abertos, e ali começar a se derramar diante de Deus. Não é de qualquer maneira, não é dirigindo, não, hoje eu orei, eu estava dirigindo no trânsito, aquele monte de gente buzinando, você acha que aquela oração chegou até o Senhor? Não sei, talvez não, talvez sim. Se você quer ser relevante em meio às crises da sua vida, primeiro você precisa conhecer a Deus. Como que você vai vencer essa crise, essa dificuldade que você está passando, que nós estamos passando, se nós não temos intimidade com Deus? Como que nós vamos nos libertar aqui diante do altar do Senhor, se nós não temos intimidade com Deus? Sim, os obreiros, os libertadores estão aqui em consagração, e o mal vai ter que sair quando eles colocarem as mãos ali, mas e depois? Você vai dar continuidade nisso como? Você vai ter que gemer ali, meus amados. Eu entendo assim, que o Senhor Jesus lá no Getsêmani, quando ele estava orando, era de noite, e quando ele saía da oração, ia lá falar com os discípulos que estavam dormindo, eles estavam em volta de uma fogueira, provavelmente estava muito frio, porque lá é frio à noite, naquele deserto, sei lá, naquela terra, e ele estava suando gotas de sangue. Imagine então, da onde vinha a oração do Senhor, o esforço que ele estava fazendo ali naquele momento, para que Deus ouvisse a oração dele. Nós vamos passar aqui à frente, daqui a pouco, alguns nomes da Bíblia, não consegui achar muitos, mas assim, de pessoas que foram relevantes ali na questão da oração. E Deus mudou a história daquela vida daquela pessoa. Então, ter intimidade com Ele é isso. Só se consegue através da oração. Quando falta oração em uma igreja, falta o poder de Deus nos púlpitos, meus amados. É por isso que a liderança, é por isso que nós temos aqui clamado e temos aqui convocado, convidado a igreja a estar em oração, vamos fazer uma vigília, vamos buscar a face do Senhor. Gente, tem sido assim, luta, não é fácil, gente, não é fácil, mas chega no final,
a glória de Deus desce nesse lugar na madrugada. É algo tão gostoso. Aí já não queremos mais ir embora porque ficou leve. Então, a falta de oração vai causar a falta de poder na sua vida. O poder de Deus na sua vida. Então, o que nós temos feito? De que maneira nós temos buscado Deus? Então, alguns exemplos de pessoas de oração na Bíblia. Veja, Abraão intercede por Ló e ele é poupado em Sodoma. Deus ouviu a oração de Abraão. E ele vai lá e consegue resgatar a família de Ló. Mas isso só aconteceu por quê? Porque houve a oração que chamou a atenção de Deus. Ele não chegou e falou assim, Deus, poupa lá, Ló, lá, sua família, lá, meu sobrinho e tal, e não sei o quê. Não, com certeza ele levantou um clamor ali, ele levantou um altar, chorou, gemeu ali. Jacó no vale de Jacobe. Também um homem que perseverou lá, buscando a sua bênção. Moisés orando, Deus poupa a nação de Israel em resposta de oração de Moisés. Olha que intimidade que esse homem tinha com Deus. Imagina se ele não tivesse ali, buscado por essa nação. Ana orando com lágrimas e amargura de espírito, pedindo um filho. E foi mãe do maior profeta juiz daquela nação. Muitos achavam que aquela mulher estava louca, embriagada, sei lá, drogada naquela época. Mas não, mas era o clamor, era o esforço físico dela ali, era o derramar dela diante do altar do Senhor, para que Deus ouvisse a oração dela. Será que nós temos feito 1% disso? Será que nós temos, eu vejo assim, gente, eu fiquei um tempo assim, sem chorar para Deus, eu me preocupei. E um dia eu vim aqui nesse altar, e eu clamava ao Senhor, Senhor, eu não aceito esse esfriamento, eu quero sentir Tua presença ao ponto de derramar lágrimas nesse altar. Porque eu sei que quando o Senhor vem, não tem como conter essa emoção, esse sentimento, não sei, não dá para explicar de tão tremendo que é. Ezequias orando a Deus, diante de uma sentença de morte, enviada pelo próprio Deus. E Deus concede mais, acho que 15 anos de vida para ele, não lembro agora. Através do quê? Através da oração. Daniel orando, Deus fecha a boca dos leões. Você acha que aconteceu por acaso aquilo? Você acha que ele não teve que buscar? Sabe que ele não teve que orar ali, gemer ali, buscando ali a presença de Deus? Chamando a atenção de Deus através da sua oração? Neemias orando, e a cidade de Jerusalém, que já estava há 142 anos destruída debaixo de escombros, ela é reconstruída, e esse homem se coloca à disposição de Deus, e o muro é reconstruído em 52 dias, através da oração. Jesus orando no Rio Jordão, e o céu se abre e Deus diz, esse é meu filho amado. Você acha, então, será que assim, nós olhando isso, será que as coisas acontecem assim do nada? Que Deus vai mover do nada? Não, vai requerer um esforço da nossa parte. E quando eu falo quando a igreja não ora, não há poder nos púlpitos ou no altar, nós somos a igreja. E esse avivamento tem que vir de dentro da gente, e Deus vai operar milagres. Eu dentro da igreja da aliança já vi pessoas vomitando tumores de câncer diante do altar, outras sendo curadas do vírus HIV, e tantas outras curas que Deus derramou, e isso não pode parar dentro da igreja. Tem que acontecer mais e mais e mais. E muitos receberam a cura e foram embora ainda. Isso que é pior, gente. Então, eu vejo assim, então, o apóstolo Paulo também é um homem que orava sem cessar. E aí vai, gente, se a gente for olhar na palavra de Deus, quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus que têm esse exemplo de oração. É fácil parecer perfeito,
quando você não faz nada, ou quando nós não fazemos nada. E eu comecei a olhar para essa imagem, e eu falei assim, qual desses lápis sou eu? Agora eu pergunto para você, não precisa responder, qual desses lápis você gostaria de ser? No primeiro momento assim, eu fiquei olhando para esse lápis novinho aqui, ó, apontado, lindo, maravilhoso, ali, pronto para ser usado. Mas sempre ali. Nunca é usado, está na caixinha limpinho lá. Aí eu comecei a olhar para esses lápis que já estão sendo usados. E eu falei assim, Senhor, eu quero ser esse lápis aqui, ó, que está sendo usado. Porque esse lápis, ele está escrevendo a minha história. Ou está escrevendo a história de alguém, o qual eu estou fazendo parte na vida dessa pessoa através do Senhor. Esse lápis, ele está sendo apontado. Esse lápis, ele está sendo lixado. Esse lápis talvez tenha passado pelo deserto. Assim como Elias passou. E a todo momento, assim eu vejo que Deus, Ele quer nos tratar. A todo momento Deus Ele quer dar uma pontadinha no lápis ali, preparar para escrever mais uma história, preparar para mandar para outro lugar, para enviar para uma outra nação, preparar para fazer uma célula, preparar para fazer uma casa de paz, preparar você para ser um discípulo, e cada atividade dessa requer que seja apontado, que seja refeita aquela ponta. E eu vejo sim o lápis, ao final de tudo, assim como se fosse a nossa própria vida, desde quando nascemos. Só que o lápis nasce grande e morre pequeno, nós nascemos pequenos e morremos grande, assim fisicamente falando. E quando chegar ao fim desta história, com certeza, se você foi apontado pelo próprio Deus, com certeza você estará com Ele na cidade celestial. Deus, Ele nos vê não pela aparência, como aquele lápis ali, mas Ele nos vê internamente como nós somos. Se você é uma pessoa que de repente até ora, ou vai na casa de Deus, mas não tem essa intimidade, não é usado por Deus, que até parece ser uma pessoa perfeita, mas não é usada, não se deixa ser tratada por Deus, assim como Elias foi, apesar de ser um homem usado por Deus, Deus manda ele lá para o deserto, lá na casa daquela viúva, onde a mulher estava passando fome. Então eu digo assim, quando nós oramos, quando nós buscamos essa intimidade com Deus, nós sempre vamos estar sendo apontado, lixado, preparado a todo momento para escrever novas histórias. E esse lápis, ele não é escrito por qualquer mão. Quando ele é usado, né, que significa nós, eu, você, ele é escrito pela própria mão de Deus. Mas isso vai requerer um esforço físico nosso. Vai requerer oração. Vai requerer assim você quando colocar o teu joelho lá diante do teu quarto, no teu altar, que você levantar lá, não vai ser uma oração igual aquela oração que a gente faz antes do almoço. Senhor é jóia, abençoa essa boia. Não. Vai ser realmente algo assim diferenciado. Senhor, eis-me aqui, teu servo. Estou pronto para ser apontado como um lápis e ser usado por ti para começar a escrever novas histórias, não só da minha vida, mas daquelas pessoas o qual o Senhor colocar no meu caminho. Você está entendendo? O poder vem por meio da oração. Através da oração, a igreja conecta com Deus em intimidade. Então, para ter intimidade com Deus, vai ter que ser apontado. Vai ter que comer aquela madeirinha ali, vai doer. O poder de Deus é manifestado à igreja e acontece grandes milagres, cura e transformação. Através da oração, através dessa conectividade do altar da igreja com Deus.
Não adianta estarmos dizer que estamos preparados, pronto para ser usados, mas sempre vai estar lá pronto, mas nunca é usado. Nunca vai ser usado. Eu vejo assim, amados, às vezes, quando nós decidimos a ter uma vida mais próxima do Senhor, em oração, em jejum, é naturalmente que você olha assim na pessoa que há um esgotamento físico naquela pessoa, talvez que ela, você vê assim que, não que está cansada, mas assim que para andar com o Senhor vai exigir um esforço, uma determinação daquela pessoa em não mais se mandar, mas sim deixar que Deus mande nela. Talvez aquela pessoa vai envelhecer um pouco mais rápido, não sei. Eu sei que Deus vai dar o refrigério, vai dar força, vai dar assim vigor, mas assim a gente vai assim, os nossos músculos espirituais vão começar a desenvolver. Não tem um exemplo lá na igreja da Chácara Nazarena, onde nós fazemos o encontro com Deus de homens. Tem um senhorzinho que limpa a chácara lá, o homem já é de idade. E um dia eu fui conversar com ele lá, e ele falou assim: Deus tem dado a virtude de Moisés para mim. E ele limpa aquela chácara sozinho lá, cara. E é assim que vai funcionar as coisas. Elias passou pelo caminho do deserto. Nós não gostamos do deserto, meus amados. Você gosta do deserto? Mas Elias passou pelo caminho do deserto, e nós não gostamos do deserto, mas o fato é que através do deserto, Deus nos trata e nos transforma. É no deserto que aprendemos e que precisamos nos humilhar diante de Deus. É diante dessa crise. Então o deserto aqui não é aquele areião, aquela terra seca dos dias de hoje, mas o deserto aqui é essa dificuldade que você tem passado hoje, é esse sofrimento. É no deserto que Deus forja o nosso caráter, o caráter de Deus. O deserto que nós passamos aqui hoje, eu tenho certeza que não é para a morte, mas é para um ensinamento. O deserto é a cartilha do cristão. Quem de nós não gostamos, mas quem de nós nunca passamos por um deserto? Talvez poucos aqui não passaram. Não sei, ou todos passaram por um deserto. Assim como eu falei de um testemunho do empresário que esteve aqui na reunião dos valentes aqui, que passou por um deserto. E ali foi um aprendizado, a estar na dependência de Deus a todo momento, a estar ali toda hora buscando, se humilhando, botando a cara no chão para Deus, e Deus movendo, né? Então assim, não é a oração dele que foi poderosa, mas sim, a oração dele teve poder para mover os braços do onipotente, do Deus todo-poderoso, soberano. Ele tem um poder para mudar as coisas sobre nossas vidas, Ele tem um poder para mudar a história da nossa vida. Só Ele pode apontar você, dizendo ali como lápis, só Ele pode apontar aquele lápis ali, que significa nós aqui hoje. Só Ele. É Ele que vai nos preparar, nos portar diante dEle. Nós aprendemos no deserto que tudo vem deles. Somos treinados no deserto. O deserto é a escola de Deus para nós, e é onde Ele treina aqueles que Ele ama. Então eu vejo assim que Elias, ele foi lá, começou seu ministério diante do rei, com aquela autoridade, né? Falou lá, e Deus mandou ele se esconder em outro lugar. Então ali Deus já apaga os holofotes dele e manda ele para o deserto. Ah, mas ele vai lá para o deserto, ele vai lá num lugar lá onde, numa casa de uma família rica, na casa de uma família lá que vai dar todo o conforto para ele. Não, ele foi na casa de uma viúva que estava passando fome, e depois daquela viúva, ela tem um filho, e aquele filho morre, e ela culpa ainda o profeta da morte do filho, mas não quero entrar nessa história. Então, eu vejo assim como aquele lápis ali, voltando ali, já vou finalizar aqui a palavra. Então, existe sim pessoas que exercem um conhecimento assim, tremendo, gente, da palavra, conhece muito bem a Deus,
mas não exerce os seus princípios. Conhecemos pessoas, não falando aqui da casa de Deus, ou no nosso meio de amizade, na nossa rede, no nosso network, vamos dizer assim, que nós temos até medo de falar da Bíblia com o cara vem dar uma lição na gente. O cara já é pós-graduado, doutorado, sei lá qual o nome da faculdade que ele já tem na palavra de Deus. Mas o miserável não exerce nenhum dos seus mandamentos, dos mandamentos de Deus lá na palavra. É um mentiroso, é um falcatrua, não é um pai exemplo, não é uma mãe exemplo. Talvez seja uma pessoa que exerce até um cargo na casa de Deus, mas não é exemplo. Está cheio, gente, de pessoas doutorados, mas não usados. Eu digo esse exemplo assim como um médico, só como exemplo, gente. Muitos médicos têm muita teoria, mas se o cara for lá fazer uma cirurgia num homem, uma pessoa que for lá, o cara vai matar, porque ele não tem prática nenhuma. Ele não tem intimidade, ele não tem conhecimento. Então, que nós possamos ser pessoas assim, não importa se você veio de uma baixa, alta ou média classe social, o que importa é que você seja um instrumento na mão de Deus. Deus não está interessado em grandes homens que vêm falar bonito, que vêm aqui de, sei lá, de doutorados e tudo mais. Benção, gente, nós temos que buscar o conhecimento. Mas não podemos esquecer que nós temos que diariamente nos humilhar diante de Deus. Diariamente. Muitos talvez não conseguem avançar em algumas áreas da vida, porque Deus não permite, porque se ele avançar, ele vai passar por cima de outras pessoas. Então assim, meus amados, então não seja assim, seja uma pessoa usada, seja uma pessoa humilde. Deus não está interessado em, talvez hoje poderia ter uma pessoa aqui com uma fala melhor, com mais conhecimento no português, né, que não viesse lá de Jardim Alegre e Vaiporã, mas Deus quis usar esse vaso imperfeito, para falar dessa maneira. Não sei se eu falei certo, ou falei errado, não falei se nós vai, nós vem, mas não interessa. O importante é que a palavra ela vai ter que entrar no coração de cada um de nós. Deus não está interessado no que você faz, mas quem realmente você é. Quem você tem sido no reino de Deus? Você tem sido instrumento de Deus? Faça essa pergunta para você. Você tem sido um instrumento de Deus nos dias de hoje? Então, assim, meus amados, então somos treinados no deserto. O deserto é a escola de Deus para nós. É onde Ele treina aqueles que Ele ama. E quando fala escola, é que nós não vamos permanecer lá. Nossa, pastor, mas eu tenho que ficar no deserto? Não, é uma escola. E você não fica a vida inteira na escola. Você passa por lá e depois você começa a exercer aquilo que você aprendeu. E nesse caso aqui, é a ter intimidade com Deus. Porque nós somos tão pequeninos, nós somos tão limitados, que nós só buscamos a Deus no momento de dificuldade. Muitas vezes no momento de conforto, onde Deus abençoou, onde Deus derramou as suas bênçãos, nós acabamos nos distanciando dEle. E acabamos caindo no deserto novamente. Para quê? Nós temos que nos humilhar. Né? E lá no deserto não vai ter uma escola lá. Lá não existe nem público nem particular. Lá você vai ter que aprender na marra. Vai ter que ouvir a voz de Deus. Aprendemos no deserto a depender de Deus. Somente dele, porque lá, se não for por ele, nós estamos mortos. E a conhecer a ele e a sua vontade soberana. Você entende isso? Está dando sono? Não? Estou acabando já. No deserto somos provados para ser aprovados. Deserto não é lugar de morte. Os tempos de crise não vêm para nos instruir, mas para nos fortalecer. E no deserto aprendemos a dependermos dele e não dos recursos dele. Somente dele.
Então eu faço a pergunta: você quer ser como Elias? Quer? Sim? E agora acabou, né? Ninguém mais quer ser como Elias. Então eu vejo assim, meus amados. Então Deus, e a gente vê a história de Elias, ele não veio, como eu falei, ele não veio de uma família importante. Ele veio de uma família, de uma cidade que nem tem mais no mapa nos dias de hoje. Um homem que não era ninguém. E Deus levanta esse homem para começar a ministrar naquela nação e de falar com o próprio rei Acabe, que estava lá desviado. O rei Acabe, não sei, depois de 100 e tantos anos, mais de 120 anos, que existia um período de monarquia lá naquele país, e vieram vários reis, vários governantes que não eram homens de Deus. Mas aí, quando vem o rei Acabe, Deus levanta Elias para mudar essa história, para dizer que ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus de Israel, é ele que faz chover, é ele que pode mandar parar a chuva, e é ele que pode usar quem ele quiser, independente da classe social, independente de qual seja a pessoa, ele vai levantar e vai usar. Amém? E que ele venha te usar a partir daqui, ele venha te usar a partir de hoje, que você seja um instrumento de escrita na mão dele, de escrita de histórias de vitória, de histórias que vão fazer a diferença no mundo, de história que vai fazer a diferença lá na sua casa, que vai fazer a diferença lá no seu trabalho, aonde você estiver. Você vai ser um lápis, você vai ser uma caneta na mão de Deus para fazer o novo na vida de outra pessoa. Amém? Então se permita ser apontado, se permita ser afiado por Deus para levar o seu evangelho, para levar o seu amor, para levar a diferença a nações que estão precisando de ouvir a verdade de Deus. Amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor neste momento. Esta é a palavra que o Senhor me deu essa noite. Amém? Amados, eu sei que é tempo de crise, mas esse tempo de crise é tempo de recomeço, é tempo de desafio. Assim, falo novamente como aquele empresário que falou aquela manhã aqui. Ele olhou a crise, mas ele entendeu como desafio, como um recomeço. Um período de transformação, de adaptação a novas estratégias. E essa estratégia ela tem que vir do Altíssimo, do Deus soberano. Amém? Essa crise, esse deserto em que você está passando, não é para te matar, mas para mudar o curso da sua história e te fazer um vencedor, te fazer um homem, uma mulher com uma história escrita pela mão de Deus. É nisso que nós temos que acreditar. Mas o que você tem feito neste tempo? Murmurado? É o que mais nós vemos. Está difícil, está difícil. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que ela já foi algum tempo atrás da igreja, e eu fui conversar com ela, e ele perguntou para mim assim: ei, como é que tá as coisas? Tá bom, tá indo. Não, tem que dizer que tá bom, cara. Não podemos murmurar, não podemos ser crentes hipócritas. Nós temos um Deus que pode todas as coisas em nossas vidas, e o cara nem na igreja tá. Eu falei: é verdade, cara, com certeza, com certeza. Então, tudo vai depender de como você vai agir neste tempo de deserto da sua vida. Da onde você vai buscar estratégia, da onde você vai se prostrar. Deus não vai te obrigar a nada, mas Ele vai dar uma forcinha lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos com essa bênção em nome de Jesus.